respiraria se o Senhor não tivesse dado ordem dos céus, se o Senhor não tivesse soprado fôlego sobre as nossas narinas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por todo e qualquer recurso que o Senhor tem colocado em nossas mãos, seja ele material, financeiro, emocional, pessoal, espiritual, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Senhor, abençoa essas mãos levantadas, Pai. Dai, Senhor, a cada um, Pai, conforme, Pai, a busca que há em Ti, Senhor. Não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é, Pai. Porque todas as coisas passarão nessa terra, mas o Senhor não passará, a Sua palavra não passará sem se cumprir, Pai. Toma o Teu lugar de honra, desde já eu te peço, Senhor, abençoa as mãos levantadas, abençoa quem vai cuidar desses recursos, Pai, que eles sejam administrados da melhor maneira possível, Pai. Que, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha nos multiplicar, Pai, a 30, a 60 e a 90, a 100, como diz a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Também aproveito nessa hora para orar, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, venha, Pai, como um renovo, Pai, sobre os nossos corações, Pai. Dai alcançado, Senhor, o refrigério, Senhor. Dai, Senhor, ao aprisionado a liberdade que está em Cristo Jesus, Pai. Dai, Senhor, ao aflito, Pai, o ânimo, Senhor, o ânimo, Pai, que vem de Ti, Senhor. Dai, Senhor, àquele que está atarantado, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que essa palavra venha falar, Pai, com cada um de nós nessa tarde, Senhor. E que ela seja rema para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, para aqueles que estão assistindo e para onde essa palavra alcançar, Pai. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem única e exclusivamente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. E se você crê, dá um amém, dá uma salva de palmas e glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Recadinhos rápidos, tá? Hoje, enfim, iremos sortear a ação entre amigos, né? Que é o iPhone. Então, quem faz o RU vai ganhar. Então vamos lá, vamos sortear a ação entre amigos, o iPhone. Aí, ó. Glória a Deus. Mas mais do que isso, tá, amados? Depois eu vou divulgar para vocês os números. E glória a Deus, porque não conquistamos a meta total, mas conseguimos uma boa parte de recurso. Esse recurso, a gente tem o entendimento de que não é um valor que vai ser usado para adquirir coisas, mas é um valor que vai ser investido para que a gente venha conquistar mais e mais almas. Amém? Eu não sei vocês, mas quando eu entrei numa igreja, eu reparei tudo. Eu não entrei lá, né? Não, eu reparei tudo, desde a parede, a cadeira, tudo, o banheiro se era limpo, se não era. Então a gente quer dar uma estrutura digna para nós, digna do Senhor e daqueles que ainda vão entrar por essa porta. Amém? E vamos fazer esse sorteio 6h30, logo depois que terminar esse culto, ao vivo do Instagram. Se você já estiver aqui, você já sai com o iPhone, configurando e dando glória. Se não, você vai receber nos próximos dias. Teu irmão comprou do Japão. Meu Jesus. Estou preocupado. Como é que eu vou mandar esse negócio pro Japão? Vamos lá. Meu pai. Acho que a rifa foi mais cara do que o iPhone lá. Sei lá, mas enfim, amém. Vamos que vamos. GCs, grupos de crescimento, são as células que nós temos espalhadas em todo o território. Onde nós trocamos ideia, né, falamos da palavra de Deus. Essa semana nós vamos ter o de homens? Vamos ter, mas... Ok. Né? Porque vai haver uma viagem dos pastores para Belo Horizonte. Mas vamos ter GC de homens, GC de mulheres, GC dos jovens. Tem um GC que é na Palhoça. Se você tem vontade, e mais do que vontade, se você quer se aprofundar e conhecer mais de Deus, participa do GC. Amém? O GC, ele te dá muito crescimento. Às vezes aqui você não tem tempo de perguntar, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que isso quer dizer? É numa célula, num GC que você vai entender, perguntar para os teus irmãos, aprender na prática. Não, eu fui lá e eu tinha que fazer um negócio, tinha que tomar uma decisão, e é na prática mesmo, tá? Então, que você possa participar em nome de Jesus. Nós também estamos com a nossa campanha de alimentos, para arrecadar alimentos, para abençoar as famílias que necessitam, não só aqui dentro, mas também lá fora. Então, se você puder anotar e trazer para nós o seu quilo de alimento, café, arroz, feijão, açúcar, e etc., traz que vai abençoar vidas e nós vamos levar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Vocês estão por aí? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E
Estamos ali fora com a nossa cantina. Então você que vai, como eu, sair 6h30 com fome, você passa ali. Já fiquei sabendo que tem bolo nega maluca e bolo de milho. A minha dúvida é, qual dos dois eu vou comer primeiro? Porque os dois eu vou ter que levar, não tem jeito. O Davizinho não está aqui hoje, meu filho. Aí a Elaine falou assim, se tiver sopa, traz pra mim. Ele olhou, se for doce, traz pra mim. Eu falei, tamo junto, vamos que vamos. Amém, queridos? Amém. Vamos pra palavra, tá? O tema da mensagem de hoje é, quem você pensa que é? Você já ouviu isso, alguém falar em algum lugar? Quem você pensa que é? Geralmente essa frase ela é dita num contexto até ríspido, né? Quem você pensa que, né? Com quem você pensa que está falando? Mas é uma pergunta que Deus nos faz hoje. Quem você pensa que é? O conceito de identidade é um senso de eu, é um senso de valor. Quem eu sou. Né? Mas isso muitas vezes é confundido na maneira como a gente mesmo identifica isso nas nossas vidas. Nós vivemos numa das gerações que tem a maior crise de identidade de todos os tempos. Concordam comigo? Hoje, se você falar para uma geração, eu nem sei mais qual é a geração, eu já perdi a milênio, se não é milênio. Se você fala para uma pessoa 1000 vezes que você a ama, beleza. Mas se você falar uma vez que você não gosta da pessoa, parece que aquilo é o fim do mundo. Ou seja, as nossas emoções têm muitas vezes nos dito quem nós somos. E nós temos nos tornado frágeis por isso. Por quê? Porque aquele que não sabe quem é, não sabe para que serve e não sabe para onde vai. Então o principal fundamento da palavra de Deus é trazer um resgate para as nossas vidas. Primeira coisa é saber quem somos. E depois o Senhor vai nos revelar o que nós temos a fazer, qual é o nosso propósito, para que a gente nasceu e com quem vai lado a lado caminhar conosco. Amém? Amém. Amém. Amém é para interagir, né? Amém. Tem um Deus que diz quem eu sou. E a pergunta que eu faço para vocês é, quem é você? Quem é você? Quem é você, pastor Alex? Sou Alex Adriano, servo do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. Amém. Quem é você, Manu? Filha de Deus? Amém. Então a pergunta é, quem é você? E geralmente vamos pensar lá fora, de uma maneira prática. Quando a gente pergunta, quem é você? Muitos vão responder, eu sou médico, eu sou construtor, eu sou cara da TI, deixa eu ver, tem os que eu sei aqui. Eu sou da área de contábeis, estou chegando lá. Eu sou comercial, pastor Chaves, pastor Alex. Eu sou administrador, E as pessoas respondem. E por quê? Eu falei para Deus, por que as pessoas geralmente respondem também com a sua profissão? Porque hoje a profissão, ela tem tomado lugar de muitas coisas que são importantes nas nossas vidas. A nossa profissão ela é importantíssima, né? A gente precisa ter um estudo, a gente precisa ter uma formação para a gente também trazer o recurso para casa. Mas nós não somos aquilo que nós fazemos. Porque se eu sou aquilo que eu faço, conforme a maré vira e eu de repente perca o meu trabalho ou não consiga mais abastecer a minha casa com aquela função, eu deixo de ser quem eu achava que eu era e eu perco a minha identidade. Não é à toa que a gente tem visto também uma geração que tem se perdido na sua identidade. Tem procurado um vazio que eles têm preencher com o que eles fazem. E quando eles são frustrados, porque o dia sempre chega, nós nos frustramos e nós perdemos a nossa identidade. Amém? Caso real meu, me formei em administração de empresas. Durante um grande período da minha vida, eu andei de cambalhota em cambalhota, né? Deixa eu perguntar, alguém está nos visitando hoje? Amém. Sejam bem-vindos, hein? Depois a gente vai pegar um contato de vocês, tá bom? A gente tem, muitas vezes, nos privado da plenitude daquilo que nós somos, porque a gente tem focado somente naquilo que a gente faz. Então eu estava contando a minha história. Eu me formei, né? Eu tinha um grande projeto de vida, vou falar para vocês aqui. O meu tio, ele começou como office boy e ele saiu como diretor de uma das maiores empresas de alimento do mundo. Não vou falar que é a Nestlé para não fazer merchandising. Mas era lá. Meu primo seguiu os mesmos passos.
Aí, como eu não era um sobrinho queridinho, mas, né, eu falei, tio, me ajuda lá, né, como é que a gente faz, só me indica. E daí eu vou, né. E ele me indicou e funcionou. Então, com 18 anos eu entrei para trabalhar nessa empresa. Falei, pronto, pastor Alex, minha vida está determinada. Já no mesmo ano eu comecei já me inscrevi no vestibular para administração e eu já tinha tudo planejado. Deu 3 meses, longos 3 meses ou 90 dias, fecharam todo o setor lá de Curitiba e demitiram todo mundo. Entrei numa crise. Quem eu sou? Se eu ia ser o bem-sucedido da Nestlé. Já não sabia quem eu era. Fui para a faculdade e andei cambaleando em alguns lugares. E nenhum desses lugares ele me dizia o que eu era, mas me trazia um mal-estar quando o dia da frustração vinha e ou muitas vezes eu tinha que sair daquele lugar, ou muitas vezes naquele lugar eu não recebia aquilo que eu achava que era digno. Então, nós não somos aquilo que nós fazemos. Mas também muitas vezes, quando perguntam para nós quem nós somos, e talvez não diretamente, porque você não vai responder isso, né? As pessoas falam assim, eu sou medroso, eu sou nervoso, ou eu sou calmo, eu sou disciplinado, eu sou alegre. Muitas vezes a gente responde com as nossas atitudes, quem a gente é, nesse sentido. Só que nós também não somos quem nós sentimos. Nós não somos aquilo que nós sentimos. Então, o que eu quero dizer para você? Independente da sua situação hoje, você não é aquilo que você sente. Você é mais do que aquilo. O que nós sentimos, ele é temporal. Falei na semana passada. Se eu andar na fé pelo que eu sinto, hoje eu acredito em Jesus, amanhã eu não acredito. Hoje eu estou feliz com Cristo, amanhã eu estou infeliz. Então não tem nada a ver com sentir. E na nossa vida também é assim. Amém? A gente muitas vezes anda, se desilude e a gente começa a acreditar que nós somos aquilo que nós sentimos. Já quantas palavras de derrota muitas vezes os pais liberam sobre os filhos? Ah, você não vai dar em nada, você não vai dar certo. Desse jeito que você não vai muito longe. Ou, você é um maluco. E a gente acaba pegando isso para nós. Amém? Só que nós não somos aquilo que nós sentimos. Amém? Quem aqui gosta de filme? Levanta a mão. Eu também gosto. Lá em casa a gente, de vez em quando, maratonei algumas séries, alguns filmes. E quando eu pensava em identidade, me veio um filme que chama Identidade Born. Quem aqui já assistiu? Né? Não deixa a criança assistir, que o negócio é mais intenso ali. Qual é a história, para quem não assistiu? É um homem que não lembra quem é, que não lembra de onde ele veio. E ele vai no enredo do filme, ele é um agente, etc. Todo mundo quer matar ele, aquela história toda, e ele não consegue lembrar quem ele é. E aí o cara é tão esquecido que eu acho que fizeram uns 4 ou 5 filmes com ele, né? Então ele não lembra de fato quem ele é. E muitas vezes somos nós nas circunstâncias que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Na circunstância que começa difícil, quem você diz que você é? Porque nós sabemos quem Deus é. A questão se a gente crê ou não é a questão da fé, mas quem nós somos. Amém? Existe um inimigo que briga todos os dias conosco para nos dizer que nós não somos aquilo que nós somos. Amém? É só comigo? Amém. Não, é com todo mundo, né? E vem comigo, a nossa identidade ela precisa ser dada por alguém. Um sobrenome, você precisa receber esse sobrenome de alguém. Alex Adriano de Jesus. Não é só porque ele é de Jesus, mas a família também é de Jesus. Cauê Ferraziani Mola, um nome engraçado, né? Italiano, né? Ouvi muitas piadas. Essa história de bullying é agora, né? Porque eu já sofri bullying a vida inteira. Mas é um nome que veio de uma família. Alguém me deu esse nome. Então alguém me deu essa identidade. Então a nossa identidade precisa ser dada por alguém. Mas a nossa identidade espiritual também. E aí se engana naquele que acha que a nossa identidade espiritual não se mistura com a nossa identidade emocional. Porque se a nossa alma nos domina, então ela domina também a nossa identidade espiritual e identidade física. Amém? A palavra fala que Saul era um homem bonitão. Pensa no cara boa pinta. E pensa no cara com problema de identidade. Que não sabia se ia, se vinha, não conseguiu esperar o profeta chegar para fazer o sacrifício. Quando Davi começou a se destacar, e tinha lugar para todo mundo, gente, no reino. Porque para Deus tem lugar para todo mundo. Ninguém é especial mais do que o outro diante dele. Somos todos iguais. Mas quando Davi começou a se destacar, pensa no homem que tinha problema de saber quem ele era.
Ele tinha esse problema e ele se perdeu por não saber quem era. Amém? Todos nós podemos passar por isso. O profeta Elias, homem de Deus, falei dele semana passada. Num determinado ponto, perdeu a sua identidade. Não sabia quem ele era. Já Davi era diferente. Davi, como pastor de ovelhas, como grande guerreiro, como aprisionado numa caverna, como rei, ele sabia quem ele era a todo tempo. Então a situação dele não definia quem ele era, mas aquilo que Deus falava a respeito dele. Amém? Amém. Se a nossa identidade ela precisa ser dada por alguém, eu elenquei aqui 3 possíveis pais da criança, que infelizmente a gente tem deixado influenciar. A primeira delas é a cultura do mundo. A cultura fala a respeito de um modo de vida, né? A cultura daqui vai falar do manezinho, vai falar da parte da tainha, de tudo isso. Mas eu estou dizendo de uma cultura que de tão enraizada vem trazendo em nós alguns sentimentos como inferioridade, mediocridade, medo de crescer, medo de avançar, medo de prosperar. Isso a cultura nos traz. A cultura vai dizer tudo contrário àquilo que a fé nos fala. A fé diz que é possível mover montanhas. A cultura do mundo vai dizer que não é bem assim. A fé diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas quando chega aquele boleto e você às vezes não tem o recurso, a cultura do mundo vai dizer assim, você não é vencedor não. Só que a gente precisa entender que esse vencedor é muito além do que o recurso. Ele não tem a ver com aquilo que eu tenho na minha carteira. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Mas vem de uma outra forma. Outra questão, as nossas emoções, elas dizem quem nós somos. E a tua alma e a minha, está provado cientificamente que nós não podemos acreditar na nossa alma. Porque senão o salmista não diria, aquieta-te minha alma. Mas ele diria assim, sim minha alma, eu recebo tudo que você está dizendo que eu sou. Então não é por aí. A nossa alma, ela precisa estar submissa ao Espírito Santo de Deus. Amém? Ela precisa estar submissa à vontade de Deus. Porque a nossa alma não sabe o que quer. Eu mesmo, eu estou indeciso entre o bolo de chocolate e o de milho, né? Pegando exemplo bem. Mas a gente não sabe. Um carro, hoje você quer um carro, amanhã você quer outro. Uma casa, hoje você quer morar na praia, amanhã você não quer porque venta, você quer morar no campo. Então a nossa alma, mas a nossa alma tem moldado muitas vezes quem nós somos. Pessoas que se tornam atribuladas porque deixam a alma da sua identidade. E o terceiro é Deus. Deus é quem mostra quem é você e quem sou eu. Deus é que precisa mostrar quem nós somos. E Ele é tão didático que Ele faz um processo. Ele não conta toda a história. Porque se Ele contasse tudo que Ele tem ao meu respeito e ao teu, provavelmente a gente não aguentaria. E eu não estou falando de coisas grandes para apenas algumas pessoas. Eu estou dizendo de pensamentos maiores do que os nossos, para cada um de nós. Amém? E porque nós não sabemos quem a gente é, a gente tem sofrido na vida. A gente tem perdido famílias, tem perdido propósito de vida. Quem nós somos? Né? Quantas famílias por aí despedaçadas? Diz que o Covid, mais do que ceifar a vida, ceifou famílias. Pessoas que tinham um estado civil, tinham uma aparente família, mas que quando precisaram ficar sob o mesmo teto, não conseguiram permanecer. Família é um plano de Deus. Então, existe isso aqui, quando a gente sabe quem a gente é, o homem sabe as suas funções, a mulher sabe as suas funções, nós sabemos que Deus está no centro de tudo e nós sabemos que nós vamos juntos fazer aquilo que é necessário para que a glória seja dada a Deus e a gente cumpra os propósitos dele. Amém? Mas, muitas vezes, a gente tem perdido a essência da nossa vida por não sabermos quem somos. E eu te pergunto de novo nessa tarde, quem é você? Quem sou eu? Por que nós nascemos? Temos perdido a nossa alma? Tem pessoas por aí, eu já ouvi essa uma vez, achei demais. A pessoa ela é tão pobre, mas tão pobre, que ela só tem dinheiro. Por quê? Porque no fundo ela não sabe quem ela é. Se ela perder aquilo, ela morre. Eu convivo com algumas pessoas que são assim, infelizmente. Mas eu creio em nome de Jesus que um dia elas também vão ser alcançadas. Amém? Isso não é um papo de uma pessoa que não quer. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero em todas as áreas. Já falei para Deus. E aquilo que alguém não quiser, pode me dar. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero prosperar. Não quero passar necessidade. Mas eu não quero que isso seja o veículo da minha vida. Uma vez eu também ouvi isso que eu vou dizer para vocês. O dinheiro, ele é um ótimo servo.
mas Ele é um péssimo Senhor. Porque quando Ele se torna Senhor da nossa vida, Ele não consegue nos levar para caminhos bons. Mas quando Ele é servo e o dinheiro foi feito para servir, aí sim, porque eu abençoo, eu dou uma condição de vida melhor para minha família, eu ajudo uma pessoa que precisa, eu invisto naquilo que Deus está me dizendo para investir, eu faço aquilo que é da vontade do meu Deus. Porque o dinheiro é dele, ó, o ouro, a prata, tudo é dele. Né? Falo que quando a gente morrer, não vamos levar nada, nada, nada. Só vamos levar aquilo que nós semeamos para o reino. Amém? Amém. Bom, pergunta: onde temos buscado saber sobre a nossa identidade? Agora falando sério, eu sei que a gente está num ambiente, né, de igreja, de culto, e talvez a nossa primeira resposta, se eu perguntar, vai ser: não, nós temos buscado a nossa identidade em Deus e tal. Mas cada um aqui sabe da sua busca, e cada um sabe das suas dificuldades. Se você quer saber quem é uma pessoa, coloca ela na dificuldade, coloca ela no deserto, como diz o crente. Ela vai revelar quem ela é. Eu estava hoje lembrando para essa palavra um ano que eu tive muita dificuldade. Hoje eu digo que foi o melhor ano da minha vida. Primeiro porque passou, né? E segundo porque eu aprendi muito. Mas esse ano ele me testou e ele mostrou quem eu era. E quem eu vi que eu era, não era aquele que eu achava que eu era. Eu achava que eu estava bombando, principalmente na área espiritual. Quando a dificuldade veio, eu descobri que eu estava quase me afogando. E eu precisei que Deus trabalhasse em mim para eu me renovar. E a primeira coisa que Ele falou é: filho, você precisa descobrir quem você é. Eu sei quem você é, Ele falou, mas você precisa saber quem você é. E o que Deus manda te dizer é isso. Ele sabe quem você é. Você precisa descobrir com Ele quem você é. Amém? Amém. A sua verdadeira identidade só pode ser dada por Deus. Não pode ser dada por mais ninguém. Tua esposa não diz quem você é. Teu marido não diz quem você é. Teu pai, tua mãe, ninguém diz quem você é. Só Deus pode te dizer. Porque só Ele tem as respostas, porque Ele te criou. Amém? Independente da situação, não importa como você nasceu, Ele é quem tem as respostas. Amém? Características que vão mostrar uma visão clara de quem você é em Cristo. Eu elenquei 3 delas. Parece óbvio, e para muitos talvez seja. Mas a gente precisa dizer sempre, porque o óbvio, para ser óbvio, tem que ser dito. E tudo que você ouviu aqui, você já provavelmente já sabe. Mas a questão é, no dia mal, isso tem determinado quem você é ou ainda não? Esse é o exercício que a gente precisa fazer. Número 1. Eu vou falar algumas palavras, não precisa abrir não. João 1,12 diz assim: os que receberam a Cristo e que creem no seu nome, Ele lhes deu o direito de chegar a serem filhos de Deus. Aleluia. Somos filhos de Deus. Vamos passar isso para um ambiente mais físico, talvez? Se você fosse filho do presidente dos Estados Unidos, você não ia se achar o bambambam? Para pensar. Você não ia chegar num lugar e falar assim: gente, primeiro você chega num lugar, as pessoas, uau, é o filho do presidente. Você tem acesso a coisas que as pessoas comuns não têm. O Filho de Deus é assim. Talvez pelo fato da gente não ver com os nossos olhos, faz com que a gente tenha dificuldade em compreender. Mas como filhos de Deus, nós temos acesso a um reino celestial. Nós temos acesso a uma vida diferente da vida que a gente viveria se não conhecesse a Cristo. Amém? A gente tem acesso, primeiro, a todos os tesouros que ele tem na sua glória. E são tesouros de toda a natureza. Amém? A palavra diz que as bênçãos, elas pairam sobre as nossas cabeças. E nós precisamos tomar posse delas. Amém. A palavra também diz que o Filho de Deus, ele é co-herdeiro com Cristo. Ele é herdeiro de algo, herdeiro de uma promessa. Algo que Deus tem feito muito a pensar nos últimos anos. Eu não estou aqui vivendo os últimos anos da minha vida, os últimos 80, 90, mas os primeiros 80, 90 da eternidade. Amém? Amém. Então, eu mudo a maneira como eu penso. Eu já não me abalo porque alguma coisa não aconteceu conforme o meu plano. Mas eu sei que por mais que as coisas possam dar errado, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E se eu amo a Deus, elas vão cooperar para o meu bem. De qualquer forma. Não tem... quando eu passava por esse momento difícil, eu só orava a Deus e falava assim: Senhor, eu sei que um dia vai passar. Eu sei que um dia eu vou olhar e eu vou falar assim: amém.
E era todo dia, e nunca chegava. E foi um ano e pouco assim. Mas um dia chegou, e eu falei assim, amém, passou. Eu aprendi, vamos para a próxima. Amém? Amém. Aí veio a pandemia, né? Quase no mesmo tempo. Número 2, 1 Coríntios 12, 27 diz assim: mas vós sois o corpo de Cristo e membros em vossa posição, cada um. Ou seja, todos nós fazemos parte de algo importante. Nós somos a família de Deus. Nós somos o reino de Deus nessa terra. A autoridade tem sido nos roubada porque os nossos pensamentos têm sido ocupados com coisas que não provêm da parte de Deus, seja do inimigo ou das nossas almas, tem nos confundido. Um crente que sabe quem é, o inferno não para. Eu não disse um pastor que sabe quem é, eu não disse um apóstolo, eu disse um crente. Se cada um souber quem é, o inferno não consegue nos parar. Amém? Essa é a verdade que tem que estar nos nossos corações. É isso que eu oro em nome de Jesus, para que entre em cada um de nós aqui nessa tarde. Se nós sabemos quem somos, o inferno não pode nos parar. Porque o inferno, o que ele lança? A dúvida. O que aconteceu no jardim do Éden? Ele não chegou e falou assim, não, come a fruta aí, porque Deus está dizendo para não comer, mas eu estou dizendo para vocês, come. Ele falou assim, não é assim a história. Deus disse que vai morrer? Não, ele colocou dúvida no coração. Dúvida no coração de Eva e no coração de Adão. Então, se nós sabemos quem somos, não temos dúvida, ninguém vai nos dizer. A circunstância não diz quem nós somos, a dificuldade não diz quem nós somos, ou a falta de recurso não diz quem nós somos, e nem o excesso do recurso. Porque o que eu tenho não é meu, é Deus que me deu para administrar. E o que eu não tenho, olha que coisa boa, também não é meu. Então, tá tudo certo, vamos para cima. Amém? Amém. A gente só se dá conta de algumas verdades quando a gente chega em situações como a que a gente chegou, né? Eu não sei com vocês, mas o Covid era assim. No começo a gente ouvia que estava lá na China. Depois deu aquela misturada. Aí eu ouvi que estava no outro estado. Daqui a pouco eu ouvi que estava na outra cidade vizinha. Daqui a pouco, eu não sei vocês, mas eu recebi aquela mensagem. Tem uma pessoa com Covid a 200 metros. Recebi umas 5 ou 6 daquela. Opa, mas eu não conheço ninguém que pegou. Aí veio um conhecido, aí veio o vizinho, aí veio fulano, aí veio ciclano, aí veio eu, aí veio a família. Isso faz a gente pensar. Deus não providenciou o Covid, mas Ele está usando o Covid para a gente pensar também a respeito. Amém? Então a gente precisa pensar a respeito dessas coisas. E número 3, 2 Coríntios 5,17 diz assim, de modo que todo que está em Cristo é uma nova criatura. Então nós somos criaturas novas, nós somos pessoas novas. O inferno gosta de te acusar e falar assim, não, você não é novo não, eu te conheço. Lá em 1985, você pecou e você fez o que não era bom. Mas a palavra diz o quê? Que Deus esquece, Ele perdoa os nossos pecados e esquece. Então se Ele esquece, acabou, nós somos novas criaturas. Eu pequei, eu pequei antes de entrar aqui por essa porta. Peça perdão para Deus e entra e amém, porque você é uma nova criatura. Amém? O Deus, Ele aponta o que você precisa melhorar. O diabo culpa você, é diferente. Então se a culpa vier no teu coração, isso não provém de Deus. A culpa é do demônio. O que vem de Deus é, filho, se conserta, pede perdão e vamos aprender. Eu vou te ensinar. Amém? Jesus não era o que os outros viam. Jesus, ele tinha uma intimidade com Deus, né? Coloca para mim Isaías 53 aí, meu querido, faz favor. Que eu quero que vocês vejam o que a palavra fala como Jesus seria e o que ele era. Para ver se a gente está vendo Jesus como. Então Isaías 53, eu vou ler do 1 ao 12 rapidinho para nós, tá? Quem deu crédito, esse aqui é Isaías falando sobre o Messias que viria, quase 500, 600 anos antes. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como um renovo, perante ele como a raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era Cristo. Era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ou seja, ele era uma pessoa que ninguém está muito perto hoje em dia. Pensa assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aquela pessoa que você fala assim, nossa, que luta, deve estar longe de Deus, mas ele estava fazendo isso por nós. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, aí ele vai falando sobre várias coisas, não vou ler até o 12 não. Mas, então quando você retrata uma pessoa assim, você fala assim, gente, esse Jesus, que é como muitas vezes retrata aí, é o pobre coitado, o filho do carpinteiro, que resolveu pregar uma tal de palavra de Deus, e que foi pregado numa cruz, e que morreu. Esse, para muitos, é o Jesus. Nossa, coitadinho, né? Se ele não conseguiu se salvar, quem dirá querer salvar a gente? Não é verdade? Eu pensava assim, né? Talvez não dessa maneira tão descarada, porque quando eu precisava eu corria para ele. Mas eu pensava, gente, que coitado, né? Como é que ele pode fazer alguma diferença na minha vida? Mas olha como é que acontece. Apocalipse 5:5. Aqui o contexto é o que? Eles têm um livro, selado, ninguém consegue abrir, foi uma visão que João teve, e os anciãos disseram assim, não chores, porque João estava chorando porque ninguém era digno de abrir o livro. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então percebam, queridos, o seguinte, em Isaías 53, era uma cena de que Jesus padeceria por tudo. E Apocalipse 5 diz quem Jesus é. Jesus não ficou abatido porque viam ele como um homem de dores, que levou sobre si as enfermidades, porque ele sabia quem ele era. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele era aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o nome que está sobre todo nome. E ele não ouviu muitas vezes palavras boas quando ele esteve aqui no ministério dele. Pelo contrário, a gente falou no começo, brincando, mas ele ouviu assim, quando ele imagina Jesus, eu não sei se você é de São José, mas imagina que você em São José tem a oportunidade de levar todos para Cristo, porque aquilo que você carrega é muito precioso, é Jesus na terra natal dele, olhando, né, eu imagino ele porque ele tinha uma alma também, e ele sedento por pregar a palavra de Deus para aqueles que foram seus vizinhos, para aqueles que foram seus amigos, jogavam bola, jogavam sei lá qual era o esporte da época, né, para os colegas, para aqueles que muitas vezes ele entregou lá um móvel que ele e o pai dele fizeram, e aí ele coloca, e aí ele vai lá para pregar a palavra e dizem assim para ele, mas você não é o filho do carpinteiro? Você não é aquele coitado ali? Eu estou sabendo que José estava passando necessidade. Você não foi aquele que nasceu numa manjedoura, emprestado, num lugar emprestado? Só que Jesus sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e ele falava assim, ok, um profeta não tem honra na sua própria cidade, mas eu vou para aqueles que têm. E durante todo o ministério dele, foi dessa forma. E aí, amados, ele fez o que fez e conquistou para nós o que conquistou. Amém? E com os apóstolos não foi diferente. Quem era Paulo? Um homem letrado e que falou assim, o que eu faço, eu considero como esterco, perto da honra que eu tenho de servir, de conhecer o meu Jesus. Porque ele sabia quem ele era. Amém? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Aquele que sabe quem é, ele não se move pela motivação do momento, mas por um propósito de vida. É isso que eu quero deixar nessa tarde. Um propósito de vida. Quem você pensa que você é? Quando você se pergunta no seu quarto, quem você pensa que você é, amado? Você é um filho de Deus. Você é a pessoa que é uma nova criatura. Você possui à tua disposição toda a capacitação que vem do céu para você fazer aquilo e cumprir o teu propósito diante dessa terra. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nessa tarde. Gostaria que você se colocasse de pé por um instante e nós vamos orar. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor, Pai, possa falar com cada um de nós nessa tarde, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, transparecer aos nossos corações quem nós somos na verdade. Tira de nós, Pai, todo o senso de performance humana, todo o senso de intervenção da alma, mas que a gente consiga saber perfeitamente em Ti, Senhor, quem nós somos. Amém? Levanta suas mãos
para a gente orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. E queremos que o Senhor nos revele, não só agora, porque o culto ao Senhor ele continua, mas durante toda a semana. Que o Senhor venha nos revelar, Pai, quem nós somos para o Senhor, Pai. Quem nós somos, Pai. Para que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que te agrada, Paizinho querido. Para que nós possamos fazer aquilo que te dá prazer.